Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre, as conexões das nossas crenças inconscientes e dos nossos comportamentos e padrões emocionais inconscientes serem também conexões energéticas. E veja bem, eu não estou falando de nada esotérico, de nada místico. Eu estou falando baseado em física quântica, em aquilo que é comprovado pela ciência. Quando nós pegamos um microscópio atômico e colocamos em qualquer objeto, seja uma embalagem de isopor, um chinelo, um carro, uma parede de tijolo, seja na nossa pele, em uma roupa, em um animal, quando a gente vai com o microscópio atômico descendo cada vez mais nas partículas, a gente vai chegar no momento que a gente chega no átomo. Tudo é feito de átomo. E quando a gente vai avançando, depois dos átomos, tem o quê? Tem os prótons, os nêutrons, os quarks. Depois tem um campo de energia que se chama bóson de Higgs. E o que acontece? Então, tudo, na essência, é um campo de energia. Então, qualquer coisa física que nós pegamos, o carro que a gente entra, ou a comida que a gente come, quando a gente vai para a essência disso, isso é uma energia. Então, já que tudo na realidade é feito de energia, não é, diferente para as nossas crenças, para os nossos padrões emocionais, para os nossos padrões de comportamento. Todos os nossos padrões têm conexões inconscientes que são também energéticas. E isso faz com que então a gente consiga, de uma forma prática, também usar uma ferramenta que se chama desligamento energético para que a gente consiga ir facilitando e permitindo também a quebra de padrões emocionais, a quebra de padrões de comportamento que são difíceis de quebrar, a quebra de crenças que são mais difíceis de realizar. E como que a gente pode fazer isso na prática? A gente pode fazer tanto usando a nossa palavra, porque a palavra tem poder, mas na prática eu já percebi, já identifiquei que muitas pessoas não conseguem acreditar que a palavra delas tem poder. Então, por elas não conseguirem acreditar, acaba sendo necessário pedir para essas pessoas fazer o quê? Fazer algo físico. Então, quando isso acontece, eu peço exatamente o quê? Eu peço para a pessoa pegar uma folha, pode ser uma folha de caderno, uma folha de sulfite, e para ela fazer uma carta de encerramento daquela situação que ela quer encerrar. Então, às vezes, você tem uma discussão, uma treta, um conflito com uma pessoa, e você já tentou de todas as maneiras resolver isso e você não consegue resolver com a pessoa. Então você pode fazer o quê? Você faz fazer uma carta aonde você vai encerrar tudo isso com essa pessoa, onde você vai falar aquilo que você precisa falar, você vai colocar tudo aquilo que você precisa colocar, você vai no final trazer sempre uma harmonia, você vai trazer sempre por um caminho, de paz, de perdão, tanto da sua parte quanto em relação a outra pessoa, sai tudo na força do perdão, tudo na força da leveza, entendeu? Você vai desligar totalmente essa situação, encerrar ela, e aí você coloca a data na carta, e depois o que você faz com essa carta? Você queima ela. Você pega um isqueiro e você queima ela, entendeu? Você simplesmente deixa ela virar fumaça. E quando a gente faz isso, é uma experiência muito interessante. Por quê? Porque, no geral, a nossa cabeça mais racional, ela tende a achar que isso é uma coisa mística, que isso é uma coisa esotérica, que isso é uma coisa, tipo, maluca. Quando, na realidade, não. Tudo é energia. Até mesmo a folha de papel, até mesmo a caneta, até mesmo o pensamento que eu estou ali na memória, lembrando da situação para escrever. Então, quando eu coloco toda essa energia naquele papel e eu queimo aquele papel, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a transformação daquilo. E isso não precisaria ser algo tão assim estranho para a gente se a gente realmente se permitisse a ler mais, a estudar mais sobre como que as coisas funcionam na física quântica, ou até mesmo estudar sobre várias outras formas de conhecimentos xamânicos
que tradições já usam há milhares de anos e que a gente foi acabando falando que são coisas místicas, mágicas, quando na verdade não. Tudo isso tem um aparato científico por trás, mas que na época, obviamente, essas culturas não tinham todo esse desenvolvimento científico para fazer um estudo ali e comprovar que tudo era energia. Então eles foram encontrando as formas e as estratégias e os caminhos que eles faziam e funcionavam, porque isso que é o mais importante, né? É funcionar. É você fazer algo que favorece o seu trabalho de quebra de crença, de quebra de padrão de comportamento, de quebra de padrão emocional. Porque quando eu sugiro isso para as pessoas, é exatamente quando a pessoa está tentando quebrar um padrão emocional, está tentando quebrar um padrão de comportamento, está tentando quebrar um padrão de crença, que está muito difícil. E quando eu percebo que está muito difícil, está muito insistente, está muita coisa, rapidinho a gente já sabe o quê? Que tem ali uma conexão, tem uma conexão energética, inconsciente, que precisa ser quebrada. E quando ela é quebrada, ela vai facilitando. Só que, dependendo do tamanho dessa conexão energética inconsciente que foi criada, então vamos pegar uma situação de exemplo. A gente se relacionou com uma pessoa por 3 anos. E ficou durante 3 anos falando para a pessoa: eu vou te amar para sempre. Eu vou te amar para sempre. Eu vou te amar para. Olha só, ficou criando ali uma conexão energética inconsciente com aquela pessoa. Então, a cada vez que foi falado, é como se fosse uma fibra. Imagina um fiozinho, uma linha. E aquela corda foi ficando grossa, foi ficando grossa, foi ficando grossa. Então, dependendo do quanto isso foi alimentado, uma carta dessa que você vai fazer e vai queimar não vai desfazer completamente o que você construiu. Por quê? Porque você construiu algo muito grande, muito forte, mas vai diminuir, vai enfraquecer. É como se você cortasse um pouquinho dessa corda. Então, se você fizer e a coisa melhorar um pouco, mas ela ainda permanecer, o que, que você já está entendendo? Que você construiu um laço de conexão inconsciente, energético, através da força da sua palavra, através das coisas que você prometeu, se comprometeu. Porque quando a gente fala, por exemplo, né, às vezes que uma pessoa fez um acordo, fez um pacto, fez um compromisso, a gente acha que a pessoa acha que às vezes ela foi lá, assinou um documento, ou que ela fez lá, sei lá, um feitiço, foi lá na encruzilhada, colocou uma vela, acendeu alguma coisa. Gente, a gente acha que fazer acordos, fazer compromissos, fazer pactos é isso. O tempo todo, quando a gente está falando coisas, a gente está fazendo acordos. A gente está fazendo os acordos inconscientes, a gente está fazendo acordo energético, porque, de novo, tudo é energia. Então, quando a gente começa a entender que a gente se relacionou com várias pessoas ao longo dessa experiência e de várias outras, e a gente acabou prometendo muita coisa. E essas coisas ficam aqui, ó, segurando a gente. E às vezes você vai em um lugar, né, onde você vai buscar algumas informações, né, as pessoas que se abrem para isso, você chega lá, alguém fala, você tá amarrado, né, em algo. E aí a gente fala, nossa, mas quem me amarrou? Às vezes foi a gente mesmo que se amarrou, mas se amarrou como? Se comprometendo, entende? Eu nunca vou te abandonar. Eu vou estar com você para sempre. Eu sempre serei o seu melhor amigo. Quantas e quantas e quantas vezes a gente não falou isso e no meio do caminho a gente teve um desentendimento, se desconectou da pessoa fisicamente, mas ali ainda existe um elo. E todas as crenças que foram compartilhadas no período que a gente estava com aquela pessoa ficam conectadas nesse elo. Então, às vezes, 15 anos atrás, a pessoa ela tinha um olhar de que pessoas que ganham bastante dinheiro são pessoas que exploram as outras e são pessoas que são ruins. Aí agora, 15 anos depois, ela se encontra num outro momento da vida dela em onde ela mudou as crenças dela racionais, onde ela entende que não, as pessoas que ganham, por exemplo, bastante dinheiro, tô só pegando exemplo de dinheiro porque vocês gostam de exemplo de dinheiro, tá? Mas não pode ser qualquer outra coisa. Pode ser relacionamento, tal, bem-estar, saúde, mas vocês gostam quando falo de dinheiro. É, hoje a pessoa ela tá no momento que ela entende diferente. Ela entende que a pessoa que, sei lá, que tem bastante dinheiro é uma pessoa que se dedica, que estuda, que trabalha e tal, que foca, que tem boas ideias. Só que ela tem aquele acordo lá atrás de nunca abandonar aquele amigo. E junto com aquilo tem aquele monte de crença que tá segurando ela. Então, quando a pessoa começa a perceber que ela tá procrastinando, que ela não tá conseguindo colocar as coisas dela em prática, ela fala, cara, mas eu tô me esforçando, eu tô fazendo tudo que eu deveria fazer, tudo que eu preciso fazer. Se ela realmente está fazendo tudo, tem aí uma linha inconsciente energética que está segurando ela. Então, nesse sentido,
fazer uma carta de desconexão com esse amigo, com essa pessoa, agradecendo essa pessoa, mas revogando, sabe? Eu revogo aquelas coisas que eu falava, eu mudei de ideia, hoje eu penso diferente e tal, hoje o meu objetivo é esse e tal, mas eu agradeço tudo isso. Encerra bonitinho, sabe? Assim, faz uma coisa bacana, como se você realmente estivesse ali na frente da pessoa, sabe? Trazendo uma oportunidade de reconciliação em paz. Coloca a data, finaliza, assina e depois você vai lá e queima. E de novo, faça quantas vezes for necessário. Porque dependendo do que for, você vai fazer uma vez e você vai perceber que, nossa, tá tudo certo. A coisa fluiu, a coisa andou. Dependendo do que for, você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, o quantas vezes forem necessárias, porque eu não sei o quanto você alimentou aquilo. E caso você seja uma pessoa que tenha convicção, que tenha essa capacidade de confiar na força da sua palavra, você não precisa fazer uma carta dessa. Com a força da sua palavra, você revoga, você renuncia, você cancela, você anula aquilo que você fez. E se você precisar fazer mais de uma vez através da palavra, não tem problema nenhum. Mas você consegue. A grande questão é, nós vivemos em uma sociedade onde a gente foi feita uma lavagem cerebral na gente para a gente parar de acreditar em tudo isso e a gente acreditar que as coisas elas são somente concretas, quando na verdade a própria ciência, através da física quântica, está mostrando que tudo é energia. Claro que isso não vai, né, deixar fazer com que a realidade concreta de carne e osso aqui, né, material como a gente sente, que ela não é real, ela é real. Só que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente está vivendo essa realidade aqui material, que é verdadeira, que é isso aqui que a gente está vivendo, a essência dessa realidade é energia. E quando a gente só quer resolver as coisas na parte material e racional, sem considerar a parte da energia, que é essa parte inconsciente, a gente fica travado. Então, quando a gente une as duas coisas, então eu resolvo essa parte inconsciente, essa parte das crenças, faço essas quebras, faço essas cartas, queimo, ou faço através da palavra, encerro, revogo, anulo, cancelo. E aí eu faço o que eu tenho que fazer na prática, na vida material, vou lá, trabalho, estudo, vou atrás, faço conexões, divulgo meu trabalho, vou atrás do relacionamento que eu quero, sabe? Tipo assim, saio para conhecer pessoas. Quando eu faço as duas coisas, aí a coisa começa a fluir. Mas, de novo, não tem passe de mágica, né? Não é que você vai fazer isso em uma semana, tudo vai dar certo. A tendência é que, na verdade, você vai ter que quebrar alguns padrões de comportamento que também estão ligados a isso, mas você vai ver a coisa fluindo. E é inevitável. Então, quando você vê a coisa fluindo, você entende que funcionou. Porque se você estava há 6 meses, um ano, 2 anos travado naquilo, você fez o negócio, a coisa começou a fluir, você já sabe que funcionou. Precisa alguém vir com um artigo científico, escrevendo ele para você e carimbando para você acreditar, sendo que na sua vida está funcionando? É isso que eu quero trazer para vocês. Não é para a gente descartar o que é a ciência e a gente abrir mão do que é científico, mas a gente também começar a trazer para a prática e provar as coisas. Porque quando você traz para a prática, você vive, aplica na sua vida e você vê aquilo acontecendo, você não precisa que alguém te diga se aquilo é ou não comprovado cientificamente. Eu era a pessoa mais, assim, tipo, cética que tinha. Eu era a pessoa mais cética que tinha, assim, tipo, não que eu sou mais cético que outras pessoas, mas eu era extremamente cético. Eu não acreditava em nada. Não acreditava em nada, 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 nada. Só que os últimos 8 anos da minha vida, a vida foi fazendo com que eu passasse por experiências aonde eu tivesse que engolir seco o meu orgulho, a minha arrogância de achar que eu sabia de tudo. E aí eu comecei a ter que ir atrás de coisas e me abrir para coisas e me permitir ter oportunidades. E algumas coisas eu percebi que eram viagem, que realmente não funcionavam, pelo menos para mim. Mas outras coisas me surpreenderam. E eu fiquei assim, cara, eu achava o tempo todo que isso aqui era uma puta de uma loucura, que isso aqui era uma puta de uma bizarrice, uma puta de uma palhaçada de pessoas que ficavam tentando enganar as outras. E não que talvez que não tenham pessoas tentando enganar outras pessoas, porque em todas as áreas de conhecimento tem gente às vezes tentando tirar vantagem sobre outras pessoas. Mas o mais importante é, testando a gente consegue concluir. Então, não acredite no que eu estou falando. Teste. Teste, faça, veja se para você o resultado vai acontecer. Eu vou continuar fazendo na minha vida quando eu precisar, porque para mim funciona, acontece. O que importa para mim é a minha vida, na sua vida o que importa é a sua vida. Então cada um tá aqui tentando resolver a própria vida. O que eu tô vindo aqui é compartilhando um pouco desses aprendizados que a vida foi, né, me oportunizando e vai me trazendo e cada vez mais vai trazendo para que vocês possam também, se escolher, se fizer sentido, usar. Se achar que não faz sentido, tá tudo certo. Não usa, joga fora, entendeu? Deleta aí o vídeo e segue a vida em frente, ok? Então,
Muito obrigado pela sua presença. Convido você a se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar o comentário, o like. E aqui embaixo na descrição tem os meus contatos, caso queira comprar algum dos cursos que eu ofereço ou, né, entrar em contato com relação à mentoria. Muito obrigado. Tchau, tchau.